aqui, ó, a segunda, a terceira e a quarta interfalangiana proximal. Bilateral, eu já tenho 6 articulações, 6 pequenas articulações comprometidas. Então, eu já contaria como uma poliartrite simétrica. Entendeu? Como que chama na Artrite idiopática juvenil, da IJ. Pensando, se a pessoa não está em crise, ela ainda vai sentir a dor na hora do Às vezes sim, tá? Nem sempre a pessoa tem dor só com a artrite, com a sinovite ativa, tá? Porque o quadro inflamatório crônico pode causar uma dor crônica mesmo sem a doença estar em atividade. Tanto que pessoas que têm artrose, por exemplo, que é outra doença, elas têm dor, a palpação articular também, tá? Por conta da artrose, né? Não necessariamente somente a artrite vai causar dor ali, a palpação, certo? Essa doença, ela tem um caráter crônico, como eu falei, e ela pode ser destrutiva, tá? Então, se a gente não faz o diagnóstico precoce, com tratamento adequado, essa doença ela vai progredindo. Eu sempre falo com os pacientes, não é só a dor que ela causa, porque se fosse só a dor, a pessoa toma um remédio para dor, um analgésico, tchau. Não, não é isso. A dor é o de menos, se for para dar para ver. O grande problema é que esse processo inflamatório crônico, ele começa a destruir a cartilagem, destrói e surgem aquelas deformidades, que são irreversíveis. A deformidade não melhora, não volta. Deformou, tá? E aí é onde a gente vai ter aí prejuízo na capacidade laboral e na qualidade de vida dessas pessoas, certo? A etiologia, né? Então a AR, ela é uma doença complexa, ela é multifatorial, tá? Na verdade, todas as doenças autoimunes, elas ainda não são 100% compreendidas. Cada vez mais estamos tendo mais estudos, mas é muito complexa, não é só um fator, né, causal, tá? Então aqui a gente tem a junção de vários fatores. Então a gente tem a predisposição genética, tem os fatores ambientais, tem diversos mecanismos imunológicos, tá, e inflamatórios do próprio paciente. Tudo isso em conjunto é o que vai agredir e atacar a membrana sinovial, né, das articulações, certo? Causando a sinovite, que é o processo inflamatório da sinovia, tá? Então, em relação aí aos fatores de risco, tá? Mulheres, né, 2 a 3 vezes mais acometidas do que homens, tá? Por quê? Por conta da ação do estrogênio, tá? Então, o estrogênio, ele tem uma ação em estimular a resposta autoimune, tá? O estrogênio, ele estimula a liberação de citocinas inflamatórias, de TNF-alfa, tá? Que é uma interleucina, uma citocina inflamatória muito presente na sinóvia, na membrana sinovial desses pacientes. Tanto que, vamos falar mais lá na frente, um dos tratamentos aí mais recentes, que são os imunobiológicos, tem alguns que agem inibindo o TNF-alfa, que são os anti-TNF, tá? Tanto que essa citocina inflamatória é importante lá na formação da sinovite, tá? Aqui a gente acaba observando que mulheres, quando estão gestantes, tá, e tem artrite reumatoide, a gente observou que durante a gestação é como se tivesse uma trégua dos sintomas, tá? E aí ali naquele período pós-parto, no puerpério, onde vai dar um boom de hormônio, aí é quando a pessoa tem recaída e entra em atividade novamente, tá? Então é muito comum quando a mulher tem artrite reumatoide, aí engravida, os sintomas ficam assim bem leves, bem discretos. Ela fala, nossa, curei não cura, né? Mas dá uma trégua, mas aí logo depois a inflamação do pós-parto vem com tudo, é bem comum, tá? Tem uma prevalência muito alta também em pessoas que têm parentes de primeiro grau, então é aí o fator genético, tá? 2 a 5 vezes a mais, sendo que a gente tem aqui um gene, tá? Que a gente pode
até dosando, mas a gente não dosa isso de rotina, é mais para estudos, né? Mas que foi observado a presença do HLA-TRP1 como uma influência genética bem importante aí, contribuindo até para 50% dos casos, tá? Outro fator muito importante é o tabagismo, certo? Até 20 vezes mais chance de pessoas tabagistas, tá, desenvolverem AR comparando com os não fumantes. É muito fator de risco, tá? O tabagismo é um dos principais, certo? Tanto que também quem já tem o diagnóstico estabelecido e é tabagista, a gente observa que o tabagismo é um fator que fica segurando ali a melhora do paciente, tá? Ele confere um pior prognóstico, não tem uma resposta tão boa como a esperada ao tratamento nos pacientes tabagistas, tá? A obesidade também é fator de risco, tá? Porque os adipócitos, eles acabam secretando, né, citocinas inflamatórias, adipocinas inflamatórias. Então, essa alteração metabólica acaba também conferindo um estado ali inflamatório como fator de risco para essa doença, tá? Os agentes infecciosos também são relacionados, tá? Aí aqui a gente acaba dizendo que são aqueles gatilhos, né? Então, pessoas que têm uma predisposição genética própria, às vezes passam por gatilhos, né, infecciosos, e aí aquilo é como se fosse um estrago, né? Então, infecções por Epstein-Barr, tá? Rubéola, HTLV, parvovírus, vírus da chikungunya, tá? Infecções bacterianas também, uma que está muito associada, uma bobeira, tá? A periodontite, gengivite, tá? Então a infecçãozinha bucal pelo porfiromonas gengivales também é um fator infeccioso, tá? A disbiose intestinal também está cada vez surgindo aí mais estudos como fatores relacionados, né? Fatores de gatilhos para essa doença. E várias outras doenças autoimunes inflamatórias também, certo? Então a gente observa que a artrite reumatoide, a gente não tem só uma coisa, né, que vai causar. Não. É a junção multifatorial. Eu tenho a influência genética, que é muito importante. Tem a questão da própria autoimunidade, que é a predisposição própria, né, da composição de cada indivíduo, tá? Tem a influência hormonal, né, lembrando aí das mulheres, com a ação do estrogênio, tá? Os fatores ambientais, né, principalmente aí os gatilhos infecciosos, e ainda tem aí muita coisa para ser descoberta, né, desconhecida, que provavelmente aí ao longo dos anos a gente vai entendendo cada vez mais, mas que também vai aí na influência para essa doença, certo? Então, como que surge esse processo inflamatório, né, a fisiopatologia? Então, a junção disso tudo, né, que eu acabei de falar, vai servir como gatilho. A pessoa não nasce com artrite reumatoide, tá? Não é uma doença hereditária. Hereditária é diferente de genético, fator genético. Hereditário vai passar, né? Genético não. Seu pai pode ter, isso aumenta o risco para você, né? Você não nasceu com essa doença, tá? Essa doença é uma doença que ela pode se desenvolver depois, tá? Então, a pessoa que desenvolve isso aqui, ela tem uma predisposição genética própria. Não tem como a gente saber, não tem um exame para saber se eu tenho a predisposição, não, né? Mas o fato é que quem desenvolve essas doenças autoimunes tem uma predisposição genética própria. E aí essas pessoas, elas vão ser expostas durante a vida a vários possíveis gatilhos, né, que serão esses fatores deflagradores para o início do quadro, né, que aí pode ser os agentes infecciosos, tabagismo, fator hormonal e por aí vai, né. Quando a gente tem aí a deflagração desse processo inflamatório, a gente vai ter aí principalmente a migração de linfócitos, tá, lá para nossa membrana sinovial, tanto linfócitos T quanto linfócitos B, tá? A gente vai ter imunidade celular e imunidade humoral agindo aqui, certo? Então a gente vai ter um processo inflamatório agredindo a membrana sinovial, certo?
vai migrar um monte de célula inflamatória, tá? Linfócitos, macrófagos, a gente vai ter muita citocina inflamatória sendo recrutada lá para a membrana sinovial, agredindo os sinoviócitos, certo? E a gente vai ter também a produção de autoanticorpos, então a imunidade humoral aí agindo, né? Então os linfócitos B vão estar ali ativos, produzindo essas imunoglobulinas, né? Esses autoantígenos, incluindo aí o fator reumatoide, que é uma imunoglobulina, certo? E aí, como que acontece, né? Aqui a gente tem, ó, uma articulaçãozinha saudável, certo? Então a gente tem... Vocês querem, né? Vocês vão pra cá? Agora, se quiser, tem um laser aí. Ah, o quê? Tem o quê? Não, tem o quê? Tem o laser. Laser, que aí você gosta. Pega a parte aqui, mano. Deve ser no outro. Deixa eu ver. Vira pra cá. Porque eu tenho mania de dar aula, porque esse negócio aqui. Pronto, então aqui a gente tem o osso, né? A cápsulazinha articular, ó, a membrana sinovial, tá vendo aqui? Né? E aí lá dentro a gente tem o que? O líquido sinovial, né? Todas as proteínas na nossa cartilagem. O líquido, né? Que fala quando a pessoa tem artrose, aí você põe o líquido no meu joelho, né? Tá? Aqui na artrite reumatoide a gente começa o processo inflamatório fazendo sinovite, tá? Então a gente vai ter um processo inflamatório agredindo a membrana sinovial, certo? Então a membrana sinovial ela vai começar a ficar inflamada, vai estar cheia de macrófagos, linfócitos, citocinas inflamatórias agredindo essa membrana sinovial, fazendo o que a gente chama de sinovite, certo? Conforme a gente vai agredindo essa membrana sinovial inflamada, vai cronificando, é como se fosse aprofundando o processo inflamatório, tá? Eu vou evoluir com uma erosão da cartilagem. Primeiro eu inflamo a cápsulazinha, né, a camada mais superficial, mas depois ela aprofunda e aí ela pode expor o osso, porque ela vai fazer erosões, tá? Aí aqui, ó, vai evoluindo, a gente tem perda da cartilagem, tá vendo? Que aqui a gente já tem uma cartilagem ó, toda irregular, com perda da espessura, porque ela vai destruindo mesmo essa cartilagem, tá? E aí ela faz esse pânus sinovial, tá? É aquela junta que fica toda hora inchada, vai ficar toda hora inchada, mas não é que tá inchada de que tá inflamado naquele momento, é porque já é uma coisa tão crônica que ficou inchada de tanto que inflamou, entendeu? Fica aquela articulação grossa. E aí, invade todo o tecido, né, cartilaginoso, conjuntivo, fazendo fibrose mesmo, destrói a articulação. E pode até fundir, tá? Porque aí fica osso com osso, porque eu destruí, primeiro inflamei a membrana, vai aprofundando e destrói o espaço articular, pode fazer fusão óssea, tá? Artrite reumatoide, não. A única parte que a artrite reumatoide compromete na coluna é as primeiras vértebras da cervical, tá? Mas a gente tem outras doenças reumáticas, que aí são as espondiloartrites, que podem comprometer a coluna. Mas a artrite reumatoide lombar, bacia dorsal, não, tá? E aí vamos falar então aqui das manifestações clínicas, né? 55 a 65% dos pacientes eles vão apresentar uma doença que ela é insidiosa, tá? Então ela vai piorando de forma lenta e gradativa, tá? Às vezes, sempre temos as exceções, né? Aquele boom que já é grave logo uma vez, mas não, a maioria das vezes ela vai, né, piorando de forma devagarinho. Na maioria das vezes a gente pode ter sintomas sistêmicos inespecíficos também ali, tá? Associados aos sintomas articulares. Aqui no começo do quadro a gente já pode ter também a presença do fator reumatoide positivo, até mesmo alguns anos antes do início dos sintomas, tá? Os sintomas sistêmicos inespecíficos que podem surgir, tá? Então às vezes a pessoa vai ter ali fadiga, mal-estar, perda de peso, tá? Às vezes pode ter febre,
Até mesmo isso antes dos sintomas articulares. Então, tem sintomas sistêmicos muito inespecíficos que confundem, né? Porque a pessoa chega lá falando que está tendo febre, perdeu peso. Eu já vou pensar logo o quê? Um monte de outra coisa, menos artrite reumatoide, né? Vou pensar que ela está com tuberculose, com alguma neoplasia. E realmente, no começo, a gente vai ter sintomas muito inespecíficos, tá? E aí a gente tem as manifestações articulares, né? A artrite reumatoide, como eu falei, ela faz uma poliartrite, uma poliartralgia, né? Simétrica, aditiva. Aditiva é a mesma coisa que cumulativa, então ela vai piorando de forma gradativa, tá? Poliarticular e simétrica, certo? Repetiu de novo, tá? Né? Ficar bem nítido que é poliarticular e simétrica, tá? Ela faz caracteristicamente essa sinovite, né? Que é um processo inicial, a inflamação ali da sinóvia, que vai causar dor no exame físico, tá? E a gente pode ter presença dos sinais logísticos também. Aquela junta quente, a gente sente no exame físico, a gente sente, tá quente. Às vezes está avermelhada, com edema, com ou sem derrame articular, certo? E com limitação ali dos movimentos articulares vistos no exame físico mesmo. É quando acumula líquido dentro da articulação. Você nunca ouviu a pessoa falar assim, eu tô com água no joelho. Tipo isso. É derrame articular, tá? Nem sempre, tá? Porque a sinovite às vezes pode vir acompanhada de derrame articular. Então não é todo derrame articular que é inflamatório, porque às vezes a pessoa pode fazer derrame articular traumático, por artrose, porque rompeu o menisco. Eu mesmo rompi o menisco e fiz derrame articular. Então nem todo derrame articular vem acompanhado de sinovite, tá? Mas é água, é acúmulo de líquido na articulação, tá? Que confere aquele edema, certo? A rigidez aqui é uma doença inflamatória, então a dor é inflamatória, então a rigidez, que é aquela rigidez matinal, é prolongada, é maior que 1 hora. A dor aqui, ela tende a ir melhorando no decorrer do dia, certo? A intensidade é muito variada, vai depender da fase evolutiva da doença, tá? Mas na maioria das vezes a dor é inflamatória, como eu falei. Então ela é pior de noite e de manhã, porque é o quê? Quando você está em repouso, né? Dormindo e logo pela manhã cedo. Melhora, porque é uma dor inflamatória. Então você acorda todo dolorido, duro, rígido, rígido. Aí eu pergunto, você acorda rígido, assim, ó, as mãos juntas, não consegue nem fechar o dedo, aí você fala, dura, rígido, não consigo nem fechar. Aí eu vou ali, escovo o dente, vou tomar café, vou fazendo as coisas, aí no decorrer do dia vai melhorando, mas demora, mas vai melhorando. Entendeu? Então, é uma dor com ritmo inflamatório, certo? Pode afetar qualquer articulação sinovial, certo? Por isso que ela não compromete lombar, dorsal, porque não é sinovial, tá? Não é uma articulação com membrana sinovial, né? Mais comumente as mãos, tá? Então, compromete as metacarpofalangianas, vocês sabem, né? Metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, tá? São as principais. A artrite reumatoide, ela tende a poupar interfalangianas distais, tá? É uma coisa que ajuda no nosso diagnóstico, tá? Na evolução, na cronicidade, ela pode acometer depois as interfalangianas distais? Sim, mas ela não vai começar nas interfalangianas distais, não vai, tá? Porque ela tende a poupá-las. Na evolução, na cronicidade, até pode comprometer depois também, mas ela tende a começar nas proximais e nas metacarpofalangianas, certo? Punhos também, né, são bastante comprometidos, inclusive são articulações em que, durante a progressão da doença, quando destrói já o espaço articular, funde mesmo os ossinhos do punho e faz anquilose de punho, tá? Junta todos os ossinhos do punho e fica tudo assim, ó, uma mossoró toda grudada. Aí o punho fica totalmente rígido, não faz nem flexão e nem extensão, tá? Que é anquilose de punho, porque perdeu todo o espaço articular, então prejudica toda a mobilidade, tá? Oi? Não adianta.
Porque isso aqui não foi uma ankilose de trauma, isso aqui foi porque a doença progrediu e não voltou, é irreversível. Se for fazer cirurgia, é pior, vai ficar mais ainda. Tá? E aí ela pode fazer aqui aquela artropatia destrutiva mesmo, reabsortiva, que é as complicações aí mais graves, que são as deformidades, certo? Eu vou mostrar algumas para vocês, que são irreversíveis. Então o objetivo do tratamento é fazer o que? Um diagnóstico precoce, iniciar o tratamento eficaz o mais rápido possível, porque se a gente faz o diagnóstico precoce, quando a gente está só na sinóvia, fazendo só sinovite, meu Deus, é muito bom, melhora a sinovite, melhora a inflamação, pessoa, vida que segue normal com o tratamento, tá? Mas se já começou a ter destruição articular, isso não muda, só piora, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos das principais deformidades articulares, tá? Que a artrite reumatoide causa, certo? Ai, meu negocinho fala. Aqui, pronto. Aqui a gente tem uma deformidade bem típica, tá? Que é o dedo e pescoço de cisne, tá? O que que acontece? A gente vai fazer uma hiperextensão, ó, da interfalangiana proximal e uma hiperflexão da interfalangiana distal, certo? Então faz um pescocinho de cisne. Isso aqui é fixo, é desse jeito aqui toda hora sempre, tá? Não adianta você ir lá no exame e fazer assim, vou esticar. Não, não estica, é duro, tá? Isso é uma coisa que ajuda a gente a diferenciar uma outra artrite que nós vamos ver lá na frente, que faz umas coisas assim parecidas, mas que a gente estica, ou que volta. Mas depois volta de novo, tá? Mas a gente consegue ali no exame físico. Mas aqui não, aqui é fixa, aqui é porque destruiu o espaço articular, só fica desse jeito mesmo. Professor, forçado a quebrar? Vai! Tá anquilosado, né? A pessoa vai lá consultar, sai com o dedo quebrado. Eu vou ajeitar esse dedo dessa mulher aqui. Nem que seja. Não, não faça isso. Vai, você vai ser preso. Isso, porque eu destruí o espaço articular, né? Aí juntou os corpos, deforma. Entendeu? Então é irreversível, tá? Outra deformidade aqui que pode surgir é o dedo em botoeira, tá? Que é quando a gente faz, que é o contrário do pescoço de cisne. Aqui a gente faz uma hiperflexão da interfalangiana proximal e hiperestende a distal. Professora, eu já vi, não exatamente assim, mas tem muitas crianças que eu já vi adultos também que tem o dedo lacerto. Pronto. Tem algumas deformidades hereditárias, que as pessoas já nascem às vezes com isso, tá? E o dedo em botoeira, às vezes, pode surgir decorrente de outras situações, não somente na artrite reumatoide, tá? Mas o pescoço de cisne é bem típico, tá? Mas o botoeira, às vezes, pode ser encontrado em algumas alterações hereditárias ou em outras doenças articulares também, tá? Pescoço de cisne, parece um pouco doença. Não, essa daqui é mais patognomônica, tá? Tá? Porque a senhora falou que não tinha sido uma patognomônica na hematologia. Só um não, tá? Mas, por exemplo, na artropatia de Charcot, que é uma artrite causada no lúpus, faz isso aqui, desse jeito aqui. Só que a diferença é que no lúpus, quando eu faço o movimento do exame físico, ela volta um pouco e depois volta de novo, entendeu? Aqui é fixo. Então, assim, visível a olho nu, pode surgir em outras. Porém, aqui é uma deformidade fixa e irreversível, tá? E professora, Oi. mas para chegar aí já está bem avançado. Já está bem avançado. Isso daqui são deformidades que surgiram porque a pessoa não fez tratamento, tá? Diagnóstico tardio, certo? A gente quer evitar isso daqui, né? Aqui a gente tem outras, né, alterações. O dedo em gatilho é bem comum em várias outras situações. Também não é típico de artrite reumatoide, mas pode ser visto aqui, tá? O que acontece no dedo em gatilho é que a gente tem tipo uma formaçãozinha, espessamentozinho, um nódulo no tendão, tá? Uma proliferação tenossinovial, certo? E aí faz uma tenossinovite estenosante, né? Então, como forma tipo um nódulozinho ali, tá? No tendão, o tendão, ele, na hora de passar pelo trajeto, ele engatilha por conta desse nódulozinho, tá?
dá para tirar isso daqui, tá? Isso daqui pode ser resolvido com infiltrações ou às vezes pode ser feito alguns procedimentos corretivos, tá? Isso aqui não é típico da hérnia, tá? Mas pode estar presente. Outra deformidade, ó, faz desvio ulnar dos dedos, tá? E atrofia interóssea. Estão vendo que a mãozinha toda é assim, a mãozinha das pessoas desviadinha, tá? Desvio ulnar. Faz atrofia, ó, de toda essa musculatura interóssea. Tá vendo que a gente consegue ver bem, ó, todos os, né, tendões aqui, tudo bem atrofiado a musculatura. Isso aqui também é uma deformidade que está ali bem presente na hérnia, tá? Dedo e martelo, tá? Que também não é patognomônico, mas pode estar presente, que é quando faz só a flexão ali da interface. Você tem? Não. Ah, mas eu não sei se você tem. Mas aí é fixa, não é porque tem gente que faz, né? Faz eu, mas é igual. Não, essa daqui é fixa, tá? É da interfalangiana distal, certo? Polegar em Z, tá? Também pode estar presente, ó, o que é o polegar em Z? É, parece um Z, como se fosse um Zzinho, ó. Polegar em Z. Polegar em Z, tá? Certo? Mas aí os outros dedão também vai em martelo, né? Sim, aqui tá também, né? Vai colocar você vai polegar em Z, o desvio dos dedos também, dá pra ver? E aqui é só um resuminho, tá? Né, do que ele faz em qual dessas deformidades que nós acabamos de falar, certo? Aqui a gente também tem uma imagem de uma alteração bem comum também, tá? Que a gente chama de mãos em dorso de camelo, tá? O que que acontece, ó? As metacarpofalangianas aqui estão vendo que elas estão bem edemaciadas, né? Então aqui é o dorso do camelo. Aí o que que acontece aqui? Baixa no punho, né? Porque faz, ó, uma atrofia aqui, interóssea. E aí quando chega aqui no punho mesmo, incha de novo, entendeu? Então a gente chama de mãos em dorso de camelo, certo? A R também pode comprometer outras articulações, não é só mãos e punhos, né? Então pode comprometer joelhos, cotovelos, tornozelos, tá? Os dedos dos pés, quadril, a articulação ali, ó, da coxa, não é bacia, sacroiliaca, é diferente, né? Não é comum a R comprometer o quadril, mas pode, tá? O ombro não é comum também, mas pode, são articulações maiores, né? Não é o comum, mas pode, tá? E 20 a 50% pode ter comprometimento ali no esqueleto axial, tá? Mas é mais aqui, ó, na cervical. Então pode fazer comprometimento aflanto axial, certo? Pode fazer comprometimento acrômio clavicular, certo? Externo clavicular e raramente também temporomandibular. Então pode fazer às vezes artrite na artéria. Isso aqui não é comum, tá? Quadros bem avançados de uma doença não tratada e agressiva pode acontecer. Pode dar de novo? Pode. Repita, reduz a abertura bucal, é raro, mas pode. E aqui na cervical faz uma instabilidade, tá? Da primeira e da segunda vértebra. E pode inclusive fazer uma subluxação. Tá? E às vezes até precisar de uma correção cirúrgica. Não é comum, mas pode. Então o esqueleto axial é essa parte aqui superior. Não compromete lombar, não compromete neck, não compromete sacroiliacas, nem dorsal, tá? Nos cotovelos, tá? A gente pode fazer sinovite no cotovelo, tá? Às vezes pode fazer uma bursite, tá? Junto. E aí quando a gente faz ali uma sinovite, pode às vezes até comprimir o nervo ulnar, tá? E fazer uma neuropatia também, ulnar. E uma coisa nos cotovelos que é importante, que a gente sempre tem que olhar, tá? A principal manifestação extra-articular que a AR faz é a formação dos nódulos reumatoides, tá? E o principal lugar que eles surgem é na superfície extensora dos cotovelos, ó. Tá? Então a gente sempre tem que olhar, tá? Procurando
os nódulos reumatóides, que confundem muito com os tofos gotosos da gota, que nós vamos ver depois, tá bom? Mas aqui são os nódulos reumatóides, refletem doença ativa, tá bom? Doença agressiva. Oi? Então, nem sempre, ele pode surgir assim também, só que é diferente a estrutura na palpação dá para perceber. Mas às vezes, quando é muito parecido, tem que pedir um exame de imagem para ajudar. Tornozelos e pés, tá? Também podem ser comprometidos. Então, é bem comum nos tornozelos ficar aquele tornozelo ali com aquela tumefação maleolar, aquele edema dos maléolos, tá? Também podem surgir nódulos reumatoides ali no tendão de Aquiles, tá? E também pode ter deformidades nos dedos dos pés. Pode fazer dedos em garra, tá? Hálux valgo, isso aqui dificulta muito a marcha da pessoa, né? Olha aqui o que são os dedos em garra, tá? Isso aqui é fixo, tá? Hálux valgo é o joanete, isso aqui não é específico, mas pode estar presente, tá? É o popular joanete, né? Isso aqui é comum, tá? Mas pode estar presente, isso aqui é um joanetezão, né? Ah, adianta tirar? Vai voltar, tá? Eu não vou tirar não, se só se fosse terrível. E aí a gente agora vai falar um pouquinho das manifestações sistêmicas, tá? Essa é uma doença autoimune. Então, fora as articulações, podemos ter manifestações sistêmicas, manifestações extra-articulares, tá? Geralmente essas manifestações extra-articulares conferem gravidade de doença, tá? Não é uma doencinha levinha besta que vai comprometer pulmão. Não, geralmente é uma doença de difícil controle, tá? E acaba que isso aumenta a mortalidade. Então, a artrite reumatoide pode comprometer os olhos, tá? A pessoa não entra na cabeça dela, que ela vai lá no reumatologista porque está com dor na junta, mas ela tem que me dizer se o olho dela está ficando inflamado também. Se eu não perguntar, se eu não explicar, ela não vai me dizer. E eu não vou saber se está ocorrendo algum tipo de manifestação extra-articular, tá? Então, os olhos, 1% das pessoas com AR podem ter comprometimento ocular, tá? Claro que aí eu preciso do oftalmo, né, em conjunto, tá? Na maioria das vezes o oftalmo mesmo encaminha, né? E o que pode acontecer? Pode fazer episclerite, tá? Pode fazer esclerite, mas às vezes pode até fazer uma perfuração mesmo da esclera, que é a escleromalácia perfurante, que é quando complica, tá? Isso daqui a gente tem que tratar a AR, tá? A oftalmologia vai passar um colírio lá para ajudar a desinflamar, ok, mas não adianta nada se a gente não controlar a doença, é uma manifestação da AR, certo? A pele também pode ser comprometida. A mais comum é o nódulo reumatoide, que de todas as manifestações extra-articulares é a mais comum. Qual é a manifestação extra-articular mais comum? Nódulo reumatoide, tá? Quando a gente tem nódulo reumatoide, tá? Eles vão estar presentes aí em cerca de 20 a 30% dos pacientes. E na maioria deles, né, esses pacientes, eles têm fator reumatoide positivo, tá? E a presença dos nódulos reumatoides conferem doença grave e em atividade. Eles costumam surgir em períodos de atividade de doença, tá? Tanto que eles podem sumir depois quando a gente controla a doença também, tá? Geralmente são encontrados nas superfícies extensoras, né? São subcutâneos, podem ser móveis, tá? Meio fibroelástico, mas às vezes eles podem ficar meio fixos porque podem se aderir ao periósteo, tá bom? Olha aqui, como que a gente identifica, né, uma episclerite, é o que é uma epidemia conjuntival súbita, né, com ardência, né, às vezes dor, embaçamento visual, claro que eu preciso encaminhar para o hospital. E aqui é quando tem uma complicação da esclerite que perfura, que é a escleromalácia perfurante. Isso aqui é porque a pessoa deve ter começado com uma esclerite, não foi no hospital, deixou pipocar, perfurou, tá? E aqui, ó, exemplinhos dos nódulos reumatoides, tá? Também pode acontecer o
o que a gente chama de vasculite reumatoide, tá? Que é uma complicação bem temida. Geralmente também surge quando a gente está com uma artrite ativa, uma artrite grave, de anos de evolução, tá? Vasculite reumatoide, fatores principais de risco para isso: sexo masculino, tá? Então, embora as mulheres sejam as mais acometidas, né, a gente tende a ter mais gravidade nos homens, principalmente homens com fator reumatoide anti-CCP positivo. Esses nódulos geralmente dói? Nódulos reumatoides? Não, tá? Só se eles crescerem, podem ser móveis ou aderidos, tá? Mas eles não doem. Só se eles crescerem muito e começarem a comprimir alguma estrutura adjacente, né? Tendão, ligamentos ou nervos, tá? Mas eles não doem. Não. Os nódulos reumatoides, eles são nas superfícies extensoras, ó. Tipo assim, aqui, bem aqui no cotovelo, ou bem aqui assim, ó, no tendão do calcanhar, tá? E não é na junta em si, não. Ele é um nódulo subcutâneo. A gente mexe ele às vezes, tá? Dá pra sentir que é mais superficial, é na pele, ele não é articular, tá? Então aqui a vasculite, né? Ficar atenta, os homens que têm fator reumatoide em altos títulos, tá? Pessoas que têm doenças agressivas, que já tem muita erosão articular, que já usou um monte de remédio para tratar a hernia, mas não foi controlada, tá? Que tem nódulos reumatoides positivos e que ainda está precisando usar aí glicocorticoide no tratamento, tá? Então são algumas variantes aí que predispõem a vasculite, tá? Geralmente a vasculite acomete pequenos e médios vasos, tá? E aí ela pode se manifestar assim, das seguintes formas: pode fazer essas vasculites puntiformes, tá? Nas pontas dos dedos, né? Pode fazer, ó, lesões purpúricas mesmo, tá? E às vezes até mesmo úlceras, tá bom? Tudo secundário a uma vasculite reumatoide, tá? É grave isso aqui. A R também pode fazer comprometimento hematológico, tá? Então tá vendo que não é só perguntar das juntas, né? A gente tem que perguntar de tudo, tá bom? Então a maioria dos pacientes com AR pode fazer um quadro de anemia, mas a anemia aqui geralmente é uma anemia da doença crônica, tá? Vocês vão estudar na EMAP os tipos de anemia, né? Talvez já viram antes, não? Pronto, tem vários tipos de anemia, vocês vão ver, né? Tem uma delas que a gente chama de anemia da doença crônica, tá? Que pode surgir em pessoas que têm doenças crônicas, doenças inflamatórias crônicas. E a AR é uma doença inflamatória crônica. Então, esses pacientes podem desenvolver aí, secundário à inflamação crônica, um quadro de anemia. E geralmente essa anemia da doença crônica, ela é uma anemia que ela tende a ser normo, mas ela depois pode tender a fazer uma hipocromiazinha. É até diagnóstico diferencial de anemia ferropriva, pelo tipo que faz. Normo, vocês vão estudar, tá? Pode fazer eosinofilia, tá? Geralmente quando a doença é soro positiva, tem os anticorpos positivos. Pode fazer trombocitose, né? Que é o aumento das plaquetas, principalmente em atividade de doença, quando está tendo manifestações extraarticulares, tá? Tem uma síndrome, tá, que pode acontecer em pacientes com artrite reumatoide, que a gente chama de síndrome de Feld. O que é isso? Pacientes com artrite reumatoide que tem fator reumatoide positivo e fazem neutropenia importante. Junto disso pode vir anemia, pode vir plaquetopenia, esplenomegalia e também úlceras, tá? Úlceras vasculares nos membros inferiores. É muito grave, doença muito ativa e descontrolada, tá? Então, paciente com artrite reumatoide neutropênico, com esplenomegalia, úlceras, síndrome de Feld, tá? É como se fosse um subtipo, né, da R, tá bom? Outro comprometimento aqui muito importante que pode acontecer é o comprometimento pulmonar. E esse é bem mais comum do que o que a gente pensa.
tá? A artrite reumatoide pode comprometer tanto pleuras, tá? Mas pode comprometer interstício mesmo, parênquima pulmonar. Eu tenho muito, mas é muito paciente com comprometimento pulmonar. É grave também, tá? Na pleura pode fazer pleurite, pode fazer derrame pleural, tá? Isso é até comum. Se o derrame pleural for um derrame pleural moderado, avolumoso, a gente pode até fazer ali a toracocentese, se fizer e mandar para análise, né, para confirmar, esse líquido pleural é de origem inflamatória, tá? Porque é um líquido inflamatório, né? Geralmente, é uma complicação que a gente vê mais nos homens, o derrame pleural, tá? Em quem tem fator reumatoide em altos títulos e que tem nódulos reumatoides, tá bom? Na maioria das vezes o derrame ele é assintomático, quando é levezinho, tipo a gente acha no exame, no raio-x, tá? Mais grave é o comprometimento do próprio parênquima pulmonar, tá? Então, todo aquele processo inflamatório, aquelas interleucinas, linfócitos, macrófagos que migram lá para a sinóvia, tá? Em doenças muito ativas, graves, podem também migrar lá para o parênquima pulmonar, tá? E aí fazer um processo inflamatório alveolar mesmo, difuso, do interstício pulmonar, tá? No início, o que acontece? Inflama o parênquima pulmonar, parecido muito com a inflamação que o Covid fez, tá? Covid e qualquer outra inflamação. Faz inflamação em vidro fosco, tá? Geralmente comprometendo bases e periferia, certo? E aí, se a gente não controla, se tá só a inflamação, com o tratamento mais agressivo, a gente pode resolver. Mas, se essa inflamação progride e começa a destruir o parênquima pulmonar, do jeito que destrói o espaço articular, pode destruir o parênquima, a arquitetura pulmonar, e pode fazer fibrose pulmonar. Se tem fibrose, já é mais avançada, é crônico. A fibrose em si, a gente não consegue mais reverter, tá? Clinicamente, a pessoa vai começar a queixar-se de dispneia, que vai evoluindo. Uma dispneia que era inicialmente aos esforços, depois vai progredindo para moderados, mínimos esforços. No exame físico, na ausculta, a gente geralmente consegue auscultar os estertores crepitantes por conta ali do vidro fosco, tá? Da fibrose, né? A gente ausculta muito estertores finos que podem ser difusos, tá? A saturação ela tende a cair, né? Porque a pessoa tem destruição do parênquima. Então, no exame físico a gente vê ali uma saturação de oxigênio mais baixa mesmo, tá? E aí a gente precisa do exame de imagem, claro, certo? Para avaliar o padrão de comprometimento, que geralmente é difuso, mas começa ali na periferia e nas bases, tá? Na progressão, com a fibrose, pode fazer aquele aspecto de favo de mel que fala, tá? Que é já com fibrose pulmonar. Isso aqui é grave, tá? Pode fazer também uma doença pulmonar nodular. Então, a gente tem os nódulos reumatoides subcutâneos, certo? A gente pode ter nódulos reumatoides que podem surgir no pulmão, tá? Então, eles podem aparecer, às vezes, isolados ou vários, e podem até ficar formando grupos coalescentes. Claro que, quando a gente vê, uma vez, eu tinha uma, ela faleceu, inclusive, uma paciente com AR, que tinha comprometimento pulmonar também bem grave, tá? E aí, do nada, nas tomografias, ela apresentou um nódulo, mas era um brocotoma gigante. Eu falei, meu Deus, ela pulmou também uma laranja, a mulher tá com câncer, eu tô muito suprimindo ela, eu tô matando essa mulher. E aí, mas claro que tem que descartar, né? Fez broncoscopia, fez biópsia, na verdade era um nódulo reumatoide pulmonar, tá? Depois ele foi reduzindo de tamanho com o tempo, mas ele era muito gigante. Claro que tem que ser descartado outras coisas, mas podem surgir também nódulos no pulmão. Como é que esse nódulo vai se formar? No pulmão? Como que ele se forma? Agregado de linfócitos, de macrófagos, de citocinas inflamatórias. Tá?
E aí a gente tem uma outra síndrome, tá? Que a gente chama de síndrome de Kaplan. Isso daqui, a gente usa esse termo para pacientes que têm artrite reumatoide, mas que também tem pneumoconiose, tá? Geralmente aqui são aqueles pacientes que trabalham com sílica, tá? Essas pneumoconioses, né? E aí que tem artrite reumatoide, e aí rapidamente eles podem desenvolver múltiplos nódulos pulmonares, tá? A gente chama isso de síndrome de Kaplan. Aquela preeminência aqui na região lunar é nódulo reumatóide também? Normalmente pessoas com... Não. Ou é só uma preeminência? Só proeminência, tá? Outra coisa que às vezes podem surgir, que a gente não pode se confundir, são os cistos artrosinoviais. Que aí são cistos que podem, eles comumente surgem aqui, tá? Na urna, no punho mesmo, tá? Eles são cistos menorzinhos de líquido mesmo móvel, tá? E eles também podem surgir ali na junta mesmo, tá? Agora, os nódulos reumatoides, eles não costumam surgir em cima da junta em si, não. São nas superfícies extensoras, eles são subcutâneos. Os cistos sinoviais? Quando as pessoas batem livro em cima, alguma coisa para estourar, quebrar, tem algum risco? Mulher, vai doer, vai romper e vai formar de novo, porque eles podem subir sozinhos, então é melhor não bater o livro em cima dele não, porque ele pode desaparecer assim sozinho. Se tu bater em cima dele, tu só vai sentir muita dor, tu pode inflamar a tua articulação e depois ele vai surgir de novo, porque ele pode surgir de novo mesmo que tu bate em cima dele. Então é melhor deixar ele lá, só se ele for muito grandão, que aí a gente aspira, entendeu? Senão não, ele some. Certo? Exames, então, gente. Então, avaliação clínica, né? Agora, as alterações laboratoriais, tá? Então, a gente pede exames gerais, tá? Então, vamos solicitar hemograma, porque eu preciso ver se essa pessoa tem uma anemia, se tem uma plaquetose ou uma plaquetopenia, uma neutropenia, certo? Leucocitose pode, às vezes, estar presente, tá? Principalmente em períodos de atividade de doença e também como efeito colateral dos corticoides, tá? Então, nem toda leucocitose significa que a pessoa está com uma infecção bacteriana e que você tem que dar um antibiótico para ela, tá bom? Porque pacientes que fazem uso de corticoides, principalmente em corticoides em doses moderadas a altas, por um período ali um pouquinho mais prolongado, fazem leucocitose por conta do corticoide. É comum, certo? Então a gente tem que avaliar isso daí, né? Pode fazer às vezes eosinofilia, trombocitose, como eu falei. Exames laboratoriais gerais também, lembrar de sempre solicitar os reagentes de fase aguda, que são as provas inflamatórias. Qual é a nossa tarefa de inflamatória? Produção de imunoglobulina. Ah, então, quando o fator reumatoide é positivo, ele é um autoanticorpo, ele é uma imunoglobulina, né? Então, a imunoglobulina do fator reumatoide, ela pode ser uma IgG, ela pode ser uma IgM também, mas às vezes ela pode ser uma IgE, tá? Que aí pode acabar de forma secundária aumentando a produção de eosinófilos e fazer uma eosinofílica. Provas inflamatórias, certo? Lembrar aí do PCR, que a gente falou, do VHS, ferritina, né? Não são exames específicos, mas são marcadores utilizados para avaliar a atividade de doença e processo inflamatório. De o quê? Para investigar, né? Esses daqui geralmente são exames que eu vou pedir ali no momento inicial, mas eu também peço isso aqui no meu acompanhamento, né? No começo, eu posso pedir um funk, né? Um fator inflamatório, não. Mas depois, não. Professora, assim, na condição de generalista, a paciente chegou com esses nódulos reumatoides, chegou com vermelho e ele está se questionando de alguma coisa. Eu queria saber em que momento eu vou encaminhar para o primário. Nessa hora aí você já pode estar mandando, né? Nessa hora mesmo. Manda por sinal também, se ele tiver cor vermelho. Aí ele precisa necessariamente
Se ele tem nódulos reumatoides típicos, né? Os nódulos reumatoides, só que eles podem ser confundidos com outros, então você tem que saber diferenciar no exame físico. Tá? Mas sim, existem pacientes com artrite reumatoide que podem ter só manifestações extra-articulares, isso pode acontecer. É mais raro, mas pode. Aí eu analiso, peço o hemograma, leucocitose, TCR, VHS, tudo. Aí já vem o fator reumatoide, que é o anticorpo inicial, e caminha para o especialista. Entendeu? Certo? Autoanticorpos. Sempre que a gente vai aí, tô desconfiando, tem, né, suspeita clínica, estou pedindo os exames gerais, mas eu também vou pedir os autoanticorpos ali naquele momento inicial do diagnóstico, né? Então lembrar aí do fator reumatoide que a gente falou, né? Que é um autoanticorpo que vai ser positivo em 70 a 80% dos pacientes com AR, tá? Geralmente, quando positivos em níveis elevados, está associado a uma doença mais agressiva, tá? Aumenta o risco, né, de surgimento dos nódulos reumatoides e de outras manifestações extra-articulares, tá? Mas lembrando que os autoanticorpos negativos não descartam a doença, porque 30 a 50% dos pacientes podem ser soronegativos, né? Então, a negatividade deles não exclui o diagnóstico, certo? O anti-CCP também a gente solicita aí na avaliação diagnóstica desses pacientes. Ele é mais específico do que o fator reumatoide, tá? Menos sensível, mas porém mais específico, tá? Tem relação também com doença grave e é um indicador ali também de pior prognóstico, tá? A gente tem também marcadores genéticos, esse a gente não pede de rotina, tá? Mas em centros maiores, de estudos, né? Onde a gente acaba solicitando ali a pesquisa desse gene, né? Que é o HLA-DR1, tá? Que é um fator genético importante nesses pacientes e que também confere pior prognóstico. Mas a gente não solicita ali, né, comumente para ajudar a fechar o nosso diagnóstico, tá bom? É mais em centros de pesquisa. Temos aí os exames de imagem também, certo? Onde a gente vai ter ali alterações radiográficas iniciais, mas com o tempo a gente pode ter as alterações articulares, que são as deformidades, as erosões ósseas, que surgem mais tardiamente, tá? Inicialmente, se a gente faz um raio-x, tá? De um paciente que tem sintomas que são iniciais, certo? O raio-x ele não vai me trazer muitas informações, porque o raio-x ele me mostra mais estrutura óssea, certo? E se é uma R inicial, eu não espero ter erosão. Se eu tenho erosão numa R inicial é grave, né? Isso pode acontecer, mas é uma coisa mais grave, tá? Então, geralmente, no raio-x a gente não vai ter muitas informações ali no começo, tá bom? Por isso que a gente tem os outros exames de imagem mais específicos que vão nos ajudar a ver a sinovite em si, que é aquela alteração inflamatória mais inicial, que o raio-x não vai nos mostrar, tá bom? Raio-x é mais para me ver já a presença de erosões, de deformidades, destruição. Lembrando que a presença de erosão é prognóstico já. O INCA é uma doença mais avançada, principalmente se eu tenho erosão no começo da doença, que não é para acontecer. É uma doença agressiva, tá? Geralmente a gente faz ali a radiografia no começo, né? E depois de 12 meses a gente pode até repetir para ver a evolução, se teve surgimento de erosão, né? No começo aqui não tinha, mas depois de um ano surgiu, sendo que eu estou tratando, então não estou tratando, porque não era para ter surgido, entendeu? Daí, para avaliar os processos inflamatórios mais iniciais, as sinovites, a gente pode estar fazendo aí a ultrassonografia, tá? Questão, né? As ultrassonografias músculo-esqueléticas, principalmente as reumatológicas, elas são muito detalhadas, tá? Então, tem que ser um profissional muito experiente, certo? Porque é um exame operador dependente, eu tenho que confiar em quem faz. E essa alteração reumatológica
para ver sinovite, ela tem até um tipozinho que a gente usa um instrumento lá diferente, Power Doppler, sinovial, é bem detalhado. Se fizer uma ultrassom geral ou se for um médico que não tem essa experiência músculo-esquelética, vai passar e muito batido, tá? Mas nos ajuda se a pessoa é experiente, tá bom? Mas aí eu não coloquei aqui, a gente pode fazer a ressonância, né? E aí é batata. Seria um método ali que detecta sinovite, alterações inflamatórias nas suas fases mais iniciais. O problema é muito caro, né? Pelo SUS demora 1000 anos, a pessoa às vezes já morreu, chamou para fazer a ressonância, certo? E daí é um exame mais caro, então se a pessoa tem condições ou tem plano de saúde, acaba optando pela ressonância, porque vai me trazer informações muito melhores, tá bom? Não implica? Implica, mas eu não estou nem aqui não, porque eles são uma justificativa e eles têm que fazer, né? Mas a ressonância, ela traz informações bem detalhadas, mas é cara, né? Se a pessoa tiver que pagar, por quê? Né? Se eu peço ressonância de mão e punho, tá? Então, a mão, os dedos é uma, o punho já é outra. E se eu peço dos dois lados? São 4 ressonâncias. Cada segmento é uns R$900. Aqui, ó. Aqui são radiografias, né? Então aqui, ó, aqui onde tem essa setinha, é que a imagem tá ruim, mas talvez no computador vocês vejam. Mas bem na pontinha aqui tem um buraquinho. Talvez se vocês verem no computador, aqui, ó, a imagem é aumentada, tá vendo? Tô tremendo, Parkinson. Aqui, cafeína, é assim que vocês vão ficar, se vocês ficarem tomando café toda hora. Não é reumatismo. Reumatismo no sangue. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo, né? Pronto. Então isso aqui é uma erosão, tá? Erosão óssea, certo? Aqui também, ó. Isso aqui é maior, dá pra ver, né? Erosão. E aqui a gente consegue ver nesse outro aqui mais o que a gente chama de osteopenia periarticular. O que é isso? Tá vendo que aqui, ó, perto aqui mais da junçãozinha da junta, aqui tá mais pretinho do que aqui no meio? Vocês estão vendo? Ó, tá vendo? Isso aqui não é mais escuro do que aqui no meio, que tá brilhante? Tinha que ser tudo brilhante, tá? Quando tá mais pretinho, tá? A gente chama de osteopenia, certo? Periarticular, porque tá mais pretinho, bem pertinho aqui da junção. Isso é uma coisa que a gente pode encontrar na radiografia. E a redução também dos espaços articulares. Reduz o espaço entre uma juntinha e outra e faz essa osteopenia periarticular, certo? E aí, a gente pega tudo que eu falei e foram feitos os critérios classificatórios, na verdade, né? Tivemos vários. O último é o ACR lá de 2010, tá? Onde a gente tem a integração aí dos achados clínicos, laboratoriais e de imagem. Não tem nenhum exame patológico, porque o diagnóstico não será feito somente com um critério, tá bom? Então, para a gente aplicar aqui esses critérios, a gente tem que ter a evidência de uma sinovite clínica, pelo menos ali no momento do exame físico, né? E lembrando que eu vou aplicar esses critérios, né, para pacientes que eu estou com essa suspeita diagnóstica, né? Mas eu sempre tenho que lembrar dos diagnósticos diferenciais, porque esses critérios, eles são critérios classificatórios, são para nos ajudar, né? Mas eu tenho que descartar as outras hipóteses também. Então, o que é incluído aqui nesses critérios? Eu não quero que vocês saibam aqui a pontuação, o que cada um pontua. Não, tá? Isso aqui é mais para o especialista. Mas vocês têm que entender o que faz parte do critério. Mas o que faz parte do critério é tudo que eu falei, tá? Então, vamos lá. Na pessoa que tem pelo menos uma sinovite clínica, né? Que não tem outra causa, né? Porque a gente às vezes pode fazer uma informação porque machuquei, ativo, tá? Então, eu tenho uma sinovite, mas não tem outra explicação, não tem outro diagnóstico diferencial, a gente aplica aqui esses critérios, né? Em relação ao acometimento articular, tá?
Daí vai tendo as pontuações. Se a pessoa tem só uma grande articulação, tipo um joelhão só, ou o ombro, pontua 0. Por quê? Porque a artrite reumatoide ela não é monoarticular, minha gente, eu falei, né? Então não vai, se é só uma junta, só uma, nem pontua aqui, é 0, porque não é o típico, né? De 2 a 10 grandes articulações, grandes, vai pontuar 1, né? Aí, ó, se é 1 a 3 pequenas juntas, pontua 2. De 4 a 10 pequenas articulações, pontua 3. E mais que 10, sendo pelo menos uma pequenininha, já pontua 5, certo? Essa é a avaliação articular. Daí a gente vai para a avaliação imunológica, que entra o quê? Basicamente a dosagem do fator reumatoide e do anti-CCP, tá? Então, se a pessoa tem fator reumatoide e anti-CCP negativo, ela pontua 0, tá? Se ela tem ou fator reumatoide ou anti-CCP positivo, pontua 2, tá? E se tem, em baixos títulos, né? E se tem um ou outro em altos títulos, aí pontua 3, tá? O tempo dos sintomas. Isso aqui eu também não vou pensar que a pessoa tem artrite reumatoide para qualquer um, porque isso aqui é uma doença articular crônica. Então tem que estar pelo menos maior, igual que 6 semanas, para ter ali ó, uma pontuação. Menor que isso eu não pontuo, né? E aqui também entra as provas inflamatórias, que é a dosagem do PCR e do VHS. Como é que eu tenho o 3 ali na duração? Oi? Ali na duração tem 0, 2, 3. Aonde aqui? É, na duração aqui. Não, aqui ó, é só ali um só na duração. Ali na duração. É aqui, esse daqui é desse. Esse daqui é desse, menos que 6 semanas é 0, maior que 6 semanas pontua 1, entendeu? E aí as provas inflamatórias, se tem PCR e VHS normal, 0, tá? Se tem PCR ou VHS alto, pontua 1. Aí avalia tudo isso aqui, ó, o necessário, né? Pontuar de forma geral maior ou igual que 6 para classificar um paciente aí com provável diagnóstico de artrite reumatoide, certo? Diagnóstico diferencial é muita coisa, né? Então acaba que nos exames iniciais ali, quando eu estou investigando, eu acabo solicitando exames para ir descartando outras possibilidades também, né? Então eu acabo solicitando sorologias, tá? Principalmente para hepatites, né? Pensar em outras artrites autoimunes, tá? Como as espondiloartrites, que é o nosso próximo tema, tá? Pensar em outras doenças reumáticas autoimunes, já que o fator reumatóide também não é positivo só na artrite reumatoide, né? Artrites por cristais, doenças endócrinas, tá? Então, existem outras doenças que podem fazer manifestações articulares, tá? Então, eu já peguei paciente com hipotireoidismo ou com hipertireoidismo, fazendo artrite, tá? Diabetes também pode fazer, tá? Hiperparotireoidismo, então tem que descartar. Neoplasias também podem fazer artrite, certo? Então, sempre descartando aí. O que confere pior prognóstico, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisas que conferem pior prognóstico para esses pacientes. Então, quanto mais jovem, né, o início dos sintomas, a idade precoce é um fator de risco. Quando eu tenho mais que 20 articulações comprometidas, tá, inflamadas. Quando eu tenho o PCR persistentemente alto, com anemia, com hipoalbuminemia também. Fator reumatoide ou anti-CCP em altos títulos, tá? Raio-X com surgimento de erosões precoces, tá? Com destruição já no início da doença, né? Quando tem envolvimento extraarticular, que também é mau prognóstico, tá? E também quando tem aquele fator genético, o epítope compartilhado, que é o HLA-DLB1, tá? E aí o tratamento, né? O tratamento a gente tem a terapia não farmacológica, que inclui aquela questão de educação do paciente, as intervenções psicossociais, tá? Ao contrário do que os pacientes pensam, né? Meu Deus, mas minhas juntas estão inflamadas, eu tenho que ficar paralisado e deitado para todo sempre múmia, eu não posso fazer nada. Não, no contrário, você precisa fazer exercícios, né? Para melhorar a mobilidade, para fazer fortalecimento, tá?
Às vezes pode ser necessário fisioterapia, né? Quando já tem deformidades nas mãos, às vezes eu mando para terapia ocupacional, tá bom? E lembrar aí do aconselhamento dietético, né? Porque paciente obeso, por exemplo, além de sobrecarregar mais as articulações, os adipócitos, piora a inflamação, né? Então tem que ter uma dieta equilibrada, hábitos saudáveis, tá? Lembrar aí de agir nos fatores para reduzir o risco cardiovascular e também o risco de osteoporose, tá? Porque pacientes que têm artrite reumatoide são pacientes com processo inflamatório crônico. O processo inflamatório crônico aumenta o risco de aterosclerose acelerada, então aumenta o risco cardiovascular desses pacientes. E eles também têm risco aumentado de desenvolverem osteoporose, tá? Pelo processo inflamatório também. E muitas das vezes existem alguns pacientes que usam por tempo muito prolongado corticoide, né? Que pode também induzir a osteoporose, tá? E aí o tratamento farmacológico, tá? A gente vai falar aqui sobre mais superficial, não muito específico, certo? Mas, por exemplo, se vocês pegam um paciente lá no postinho já, né? Para começar alguma coisinha ali já para ir ajudando. Vocês vão começar com os analgésicos e anti-inflamatórios inicialmente mesmo, né? Então a gente pode usar ali, principalmente períodos de que a artrite está ativa, né? Os AINES, tá? A gente usa muitos glicocorticoides, claro que em doses pequenas, períodos o mais breves possíveis, né? E aí a gente tem as medicações realmente de tratamento específicos, tá? Que a gente chama de drogas modificadoras do curso de doença, que são as medicações imunossupressoras que realmente vão controlar a imunidade que está doida descontrolada, causando toda essa inflamação, certo? E aí existem vários tipos de medicações, eu vou falar aqui brevemente sobre alguns, tá? Então, inicialmente, os glicocorticoides, né, prednisona, tá, por exemplo, né, eles são coadjuvantes, não são medicações de tratamento específico, tá, não, eles são ajudantes, porque eles têm um efeito rápido em melhora da dor e da inflamação, tá, mas eles não evitam a doença de progredir, então eles são adjuvantes, tá bom? Eles podem entrar nos períodos de atividade de doença, no início do tratamento, mas assim que possível a gente tem que reduzir e suspender essas medicações, porque a longo prazo elas podem trazer outros efeitos. E quem tem que controlar a doença não é ele, é o remédio que trata a doença, né? Geralmente quando a gente precisa usar, a gente usa doses mais baixas, ali geralmente menos que 15 mg por dia de prednisona, tá? Anti-inflamatórios, também mais no intuito de reduzir a dor e o processo inflamatório, tá? Mas também não impedem progressão de doença, certo? Essas duas classes a gente usa no começo porque a pessoa está com muita dor e com muita inflamação. E os remédios de tratamento, que são as drogas modificadoras do curso de doença, elas demoram em torno de 2 a 3 meses para começar a fazer efeito. Aí eu vou deixar só o remédio lá que vai começar a fazer efeito aqui. 3 meses, não deixa nada para tirar a dor da pessoa agora não, para ver que ela vai me xingar. Os 4 cantos dizendo que o remédio não serve de nada, vai parar o remédio, que só vai fazer bem mais na frente, a gente tem que explicar isso, né? Cada um evolui de uma forma, às vezes vai ajustando, ou mudar, ou associando medicações. As drogas modificadoras do curso de doença, então a gente tem as sintéticas, tá? E os biológicos, os imunobiológicos, que são as medicações mais novas, feitas de imunoglobulinas, os injetáveis, medicações de alto custo, caríssimas, que temos aí para o tratamento, tá? Os sintéticos, assim que for feito o diagnóstico, a gente já tem que iniciar uma delas, tá bom? Lembrando que demora aí de 30 a 90 dias para começar a fazer o efeito. A principal medicação aqui é o metrotrexate, tá bom? É a principal, é a primeira droga. Mas temos outras, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, certo? Todas são sintéticas. E aí temos os imunobiológicos, que não são as primeiras medicações, é geralmente para pessoas que já falharam aos esquemas anteriores. Aqui são medicações mais caras, então para vocês terem ideia. Adalimumab, por exemplo, que é uma injeçãozinha que a gente faz a cada 15 dias. Uma injeçãozinha custa mais ou menos uns R$4.000, uma, tá?
faz a cada 15 dias. Quanto tempo? É contínuo, é tratamento. Mas a gente consegue a maioria delas via medicação de estado pelo SUS, tá? Médico, consegue, certo? Então, os biológicos geralmente são para pessoas que já falharam aos esquemas anteriores ou com manifestações mais graves, extra-articulares aí da doença, certo? E é isso. Acabou por hoje. Se você quiser uma lista de chamada, não sai, não vem fazer chamada. Sim. Você vai estar pegando o nome de você. Cadê a lista? Legal. Gente, vocês entenderam? Tudo certo? Depois eu vou mandar o restante das aulas, o cronograma lá certinho, tá? Nosso próximo encontro, então, fica dia 21, se eu não me engano. Passando semana que vem, na outra quarta, de novo, mais 2 aulas, certo? Se por acaso eu morrer ou tiver algum imprevisto, vocês saberão antes. É isso, professor. Todo mundo pode, minha gente, mas vocês vão saber. Pode não, pode não. Ana,